Veja a Califórnia hoje. Em todas as métricas, desde a área útil da terra até o PIB e a população, a Califórnia supera todos os estados dos Estados Unidos a oeste do Mississippi. Bem, quase todos os estados. O único estado que está perto de competir é o Texas. Ambos os estados se encontravam no lado mexicano da fronteira, após a independência da nação da Espanha. Mas as fronteiras nesta altura não eram tão concretas e mudavam com mais frequência do que hoje devido a uma série de fatores. Na primeira incursão no Velho Oeste, não havia autoridades abrangentes de nacionalidade. O que determinava suas fronteiras era a capacidade de fazer valer uma reivindicação. Em sua maioria, reivindicações modestas foram feitas para que você não se esforçasse demais ou entrasse em disputas com um vizinho mais forte do norte. Comparado com a ameaça de força que poderia ter vindo do Império Espanhol, um México recém-independente mal conseguia controlar seu norte e um certo grupo de colonos americanos em Coahuila y Texas não estavam satisfeitos com a sua falta de poder político e desobedeceram flagrantemente a nova ilegalidade da escravatura que proporcionou uma renda para os proprietários de terras mais poderosos. O México não poderia controlar o Texas. O México teve problemas rebeldes reais, através de um desses conflitos civis e apoiado por Washington. O Texas nasceu como uma república independente durante uma década. Não aos olhos mexicanos, mas aos olhos da França, da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. Até o próprio Texas reivindicou território muito além do seu controle real, no noroeste até o atual Wyoming. Então surgiu uma dívida paralisante e o Texas não teve escolha mais para implorar a anexação dos Estados Unidos. Eles fizeram concessões de poderes e territórios mais como uma nação independente com relações com as outras duas potências da época, a França e a Grã-Bretanha. Tinha poder de negociação para alavancar algumas disposições únicas, incluindo a manutenção do seu tamanho. O Texas já havia pedido a anexação antes e falhou, mas os tempos mudaram, e um certo clima de anexo estava no ar. A admissão do Texas nos Estados Unidos deixou o México louco. Ele teve que fazer valer sua reivindicação. Felizmente, os Estados Unidos também estavam ansiosos por uma luta, daí a eclosão de outra guerra pela aplicação de suas fronteiras. Separado por montanhas e deserto do núcleo político nas terras altas da América Central, Alta Califórnia era outra área mal controlada pelo governo central do México e foi visto como uma presa fácil em potencial pelos outros impérios que não haviam entrado em colapso como o espanhol, mas antes que pudessem fazer algo a respeito. O conflito dos Estados Unidos com o México por causa do Texas estava se espalhando por todo o continente. A década de 1840 foi uma época de boom na indústria em todo o mundo e o norte da Califórnia foi uma parte vital disso. Os americanos deixaram os estados e viajaram para o oeste, para o México, em busca de fortuna, mas acabou tendo seus direitos de propriedade negados e ameaçado de deportação. Discriminados como imigrantes de uma nação com a qual o México estava em guerra. Enquanto isso, o exército dos Estados Unidos andava por aí, examinando as áreas escassamente povoadas da Alta Califórnia. Alguns desses colonos se levantaram contra o governo territorial supostamente tirânico, assumindo o controle de uma pequena área e hasteando a bandeira republicana. Os Estados Unidos alegaram que a rebelião começou a ter sucesso sem absolutamente nenhuma ajuda do exército. Eles usaram-no na guerra em curso para promover a sua obsessão nacional de expansão para o oeste. Sem o apoio militar dos Estados Unidos, a rebelião da Califórnia provavelmente teria sido reprimida, considerando que havia apenas 800 colonos americanos em comparação com 30 mil no Texas. Mas o que sabemos é que uma república independente da Califórnia nem sequer controlava quase todo o seu território reivindicado e durou menos de um mês antes que o paizão dos Estados Unidos o engolisse inteiro. Graus. Agora era hora de solicitar a condição de Estado para obter representação máxima e direitos nos Estados Unidos. Todos os estados desde a conquista dos Apalaches pelos Estados Unidos foi criado com uma estrutura de igualdade entre os estados. Todo estado livre tinha um estado escravista, todo Alabama tinha seu Mississippi, mas esse sistema quebrou, com a admissão de Texas e Califórnia. O Sul queria estender a escravidão ao Pacífico, mas havia outros planos em cima da mesa. Para que isso aconteça, a grande extensão de terra da Alta Califórnia teve que ser dividida, mas a parte sul deste território não tinha muita utilidade para plantações e escravos, sendo um deserto e tudo. Assim, qualquer discussão sobre a extensão da escravatura à costa oeste foi apagada. A corrida do ouro também significou um enorme afluxo de imigrantes do exterior e os estados livres do norte economicamente fortalecidos, onde a escravatura já havia sido abolida. Tornou a Califórnia densamente povoada, rica e poderosa, e as pessoas daqui não queriam a escravidão. Não deveria haver compromisso sobre fronteiras ou poderes. O governo federal sabia muito bem que uma potência estrangeira apoiaria uma rebelião na Califórnia se os californianos não tivessem conseguido o que queriam. Então, sem a ameaça de seus próprios militares, a Califórnia alavancou um acordo favorável. A Califórnia seria admitida rica e enorme, como se costuma dizer, os ricos só ficam mais ricos.
O governo dos Estados Unidos desde então, em vez de sempre aproveitar a fragilidade do vizinho do sul para tomar território, intermitentemente, aliou-se ao México para acabar com o conflito civil ou para apoiar conflitos civis ou para usar o conflito civil mexicano como uma ferramenta na política interna, mas mais sobre isso um dia em breve. Conforme mencionado num vídeo anterior, o verdadeiro núcleo dos Estados Unidos está na bacia do Mississippi. A adição da Califórnia é apenas um bônus, e muito para a própria Califórnia. Não há palavra melhor para a relação entre o Estado e o resto do país do que simbiose. Por tudo que a Califórnia se vangloriou, em recursos e terras, e na indústria e no comércio. Sempre faltou várias coisas necessárias para uma nação independente, moderna e saudável. O Estado tem algumas das culturas comerciais mais produtivas do país, mas depende fortemente do fornecimento de água. Um problema de longo prazo, a tecnologia industrial permitiu que esta torre de carros escalasse 40 milhões de pessoas e a enorme agricultura ao seu redor não poderia ter vivido à beira do deserto e da seca até os tempos modernos. Texas compartilha isso. Essa tecnologia mais as outras maiores indústrias da Califórnia também precisam de acesso aos vastos recursos humanos dos Estados Unidos. Como um dos maiores aceitadores de imigrantes e as maiores universidades financeiramente mais poderosas do mundo, a capacidade intelectual contida nos centros industriais dos Estados Unidos é impressionante. Sem acesso aos seus migrantes qualificados internos e internacionais, a Califórnia não teria Hollywood, nem Silicon Valley, nem capacidade intelectual para gerir a sua miríade de indústrias líderes mundiais. Texas também compartilha isso. A política energética americana mudou bastante na última década. O carvão caiu enormemente em desuso e os Estados Unidos têm se voltado cada vez mais para energias renováveis e uma nova fonte de hidrocarbonetos que não poderia ter sido explorado até a invenção de uma certa tecnologia de fracking. Óleo de xisto. Felizmente, o maior campo de xisto fica logo acima ou a uma curta distância de grandes centros populacionais. Financeiramente, está competindo bem com as importações e os poços tradicionais. Isto ajudaria os Estados Unidos a desembaraçar as suas necessidades energéticas do resto do mundo caso decidisse controlar sua intromissão. A Califórnia não veria esses benefícios. Suas próprias ofertas são relativamente insignificantes, considerando as demandas. Os poços de petróleo decentes mais próximos estão a milhares de quilômetros de distância e os oleodutos são escassos no solo. As importações podem vir do Texas, Dakotas, Alberta ou Alasca, mas isso é caro e vulnerável. Atualmente, a maior fonte de importações de carbono de petróleo para a Califórnia é o Golfo Pérsico e você poderá ver onde surgiriam problemas com isso. Já o Texas tem uma relação completamente diferente com a energia. Possui rede elétrica própria para ficar fora do alcance das autoridades federais que regulam o mercado interestadual de energia. Essa nova fonte potencial crescente de hidrocarbonetos, o óleo de xisto, traz consigo os seus próprios riscos, mas dou a impressão dos texanos, eles não se importam com um pouco de risco. Localizado perto do mercado, o petróleo texano é barato e fácil de fornecer e até mesmo de vender para outros países porque no Golfo do México, existem algumas das maiores e melhores refinarias de petróleo e centros de exportação do mundo. Mesmo com a Venezuela em todo o Caribe, despejando petróleo no mercado por centavos, o Texas se mantém. É líder mundial em uma indústria que influencia o mundo e a Califórnia também através do conhecimento e da tecnologia, mas está totalmente fora das mãos do Estado e não está vinculado direta e imutavelmente à sua geografia como a energia do Texas. Sendo uma indústria em aceleração, mas apenas emergente, só agora estamos a sentir a influência da internet, mídia social, inteligência artificial, RV, DNS, LAX, OBB, CDP, respeito e vídeo Amazon Prime. Não sabemos se isso terá o mesmo impacto de ecoar através dos tempos como a antiga corrida global pelos recursos energéticos. Portanto, embora haja muitas coisas para admirar na Califórnia e pelas quais ficar intimidado ou impressionado, a Califórnia está em uma situação fantástica para manter seu relacionamento com o resto dos estados. Eu recomendaria que a Califórnia não seguisse seu próprio caminho tão cedo. Quanto ao Texas, eles oferecem cada vez mais em mercados e sistemas testados e confiáveis. Eu recomendaria aos Estados Unidos que não permitissem que o Texas seguisse seu próprio caminho tão cedo. Asterisco deixa o nacionalismo do Texas asterisco.